Olá pessoal, tudo bem? Até que enfim, né? Voltamos das férias. E agora uma revisão, porque semana que vem nós temos a avaliação. Não precisa ficar com medo, tá? Nós vamos fazer uma avaliação com todo aquele assunto que nós estudamos. Então, eu preparei para este vídeo uma revisão para nós fazermos a nossa prova. Vamos lá! Oi, galerinha, tudo bem? Vamos iniciar a nossa revisão então com língua portuguesa. Nós vamos fazer todas as disciplinas, mas vamos começar agora com língua portuguesa, ok? Vamos lá! O que vai cair em língua portuguesa? Texto informativo. O que é um texto informativo? Um texto que traz uma informação, um assunto ou conteúdo. Então, vocês vão lá no livro, vocês vão pegar todas as atividades, tudo aquilo que vocês já fizeram e vão revisar. Como que vocês vão fazer essa revisão? Assistindo o vídeo sobre texto informativo que eu já mandei para vocês. Se vocês não lembram, vai lá no YouTube no meu canal e lá está o vídeo texto informativo. Então aqui é só um resuminho. Então o texto informativo traz uma informação, um assunto, um conteúdo, ok? Então vamos para um exemplo. Um exemplo de texto informativo, o hipopótamo. O hipopótamo é um animal muito grande e vive na África. Seu corpo é volumoso e, além disso, ele possui uma boca enorme, um focinho largo, dentes grandes e umas orelhas muito pequenas. A característica mais interessante desse mamífero é a capacidade de se manter dentro da água. Ele chega a ingerir 300 quilos de comida e só come à noite. Quando amanhece, ele fica com muito sono e começa então a fazer a digestão de toda aquela comilança da noite anterior. No texto do vídeo com relação a esse assunto, nós falamos com relação ao elefante, né? Hoje foi sobre o hipopótamo. Então, o que eu vou cobrar na avaliação com relação a texto informativo? Eu vou colocar um texto e nesse texto haverá algumas questões relacionadas com a informação que está contida naquele texto. Olha só as perguntas que eu preparei com relação a esse texto do hipopótamo. Em qual continente vive o hipopótamo? Uma pergunta. Além de ter seu corpo volumoso, o que mais ele possui? A que grupo de animais os hipopótamos fazem parte? Quantos quilos de comida ele ingere? Por que o hipopótamo fica com sono durante o dia? Todas essas perguntas, a resposta está contida no texto que nós lemos anteriormente. Então, o que eu cobrarei na prova é colocarei um texto e a partir deste texto informativo haverá questões sobre ele. Só texto informativo cairá? Não, nós temos mais um assunto e nós veremos agora. Bom, o nosso próximo assunto que também cairá na nossa avaliação será oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas têm a ver com a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Então, a sílaba tônica só pode aparecer em 3 posições, ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Se ela cair na última, oxítona, café, cajá, amapá. Se cair na penúltima sílaba, amarelo, amizade, prosperidade, uma paroxítona. E a proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então, por exemplo, médico, enfático, paralelepípedo, tudo bem? Esse é o assunto que nós teremos na nossa avaliação de língua portuguesa. Tudo bem? Texto informativo e oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos continuar a nossa revisão.
Agora, rapidinho, vamos para a matemática. Dentro da matemática, nós teremos 4 assuntos: composição dos números naturais, antecessor e sucessor, adição e subtração de números naturais e resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Vamos lá. Qual é o primeiro assunto? Composição de números naturais. Dentro dos números naturais, nós temos as classes. Tá? A primeira classe, nós temos 3 ordens: unidade, dezena e centena. E depois nós temos a segunda classe, que é a milhar. Né? A unidade, a dezena e a centena de milhar. Dentro da primeira classe, eu tenho a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, a terceira ordem, que é a centena. Na segunda classe de milhar, eu tenho a quarta ordem, que é a unidade, a quinta ordem, a dezena, e a sexta ordem, a centena. Se vocês observarem aí nesse primeiro exemplo, nós temos o número 1256. O número 1256, ele pertence, o número 1, à quarta ordem e à primeira unidade da segunda classe de milhar. O 200, porque 1256. O número 2, ele representa a terceira ordem, a classe da centena. O número 5 representa a segunda ordem na classe da dezena e o número 6, a primeira ordem na classe da unidade. Agora, o segundo exemplo é 61.567. O 7 representa a unidade da primeira ordem, primeira classe. O 6, o segundo 6 aí, a segunda ordem, que é a dezena. O 5, a terceira ordem, que é a centena. O número 1, a quarta ordem, que é a milhar, a unidade de milhar. E o número 6, a dezena de milhar. Então, nós dizemos que o número é 61.567. Já o terceiro número, 127.569. Tudo bem? Não esquecer com relação a partir do momento que nós formos trabalhar com soma e subtração, é importante saber quem é unidade, quem é dezena, quem é centena, quem é milhar, unidade de milhar, dezena, centena de milhar, porque quando for realizar a soma ou a subtração, nós utilizaremos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo. 324. 4 representa a unidade, o 2 a dezena, o 3 a centena. Então, quando nós temos 2 dezenas, é o equivalente a 20 unidades. E 3 centenas, 300 unidades. Então, 324 são 300 unidades, mais 20 unidades, mais 4 unidades. Ou 3 centenas, mais 2 dezenas e 4 unidades. A mesma coisa acontece com 122.154. 4 unidades, 5 dezenas, 1 centena, 2 unidades de milhar, mais 2 dezenas de milhar e 1 centena de milhar. Então, 1 centena de milhar é a mesma coisa que 100.000 unidades. 2 dezenas de milhar, 20.000 unidades. 2 unidades de milhar, 2.000 unidades. 1 centena, 100 unidades, 5 dezenas, 50 unidades e depois 4 unidades. Todos eles formam o número 122.154. Agora nós temos 1.450.978. Então, eu tenho 1 milhão, 4 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar. O zero aí, 0 unidades de milhar, mas na verdade não é zero, não é? Por quê? Porque nós temos um número acima de
1000, porque o zero é como se fosse o quê? Dentro da unidade de milhar, seria o 1000, 2000, 3000, 4000. Tá? Só que como é mais do que 1000, tanto é que é 1 milhão, né? Nesse caso, por ser 450.978, o zero ele fica dentro da casa da unidade de milhar. Aí, assim como 9 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. Tudo bem? Agora, o segundo assunto que nós trabalharemos e que cairá na prova. Com relação ao antecessor e ao sucessor, é muito simples. O antecessor é o número que vem antes dele e o sucessor é o número que vem após. Então, embaixo na imagem, vamos treinar 8. O antecessor do 8 é o 7 e o sucessor, o 9. E embaixo, o número 5, o antecessor é o 4 e o sucessor é o 6. E na imagem que vocês estão vendo ao lado, tem um 4 grandão, né? O 4 é o número que servirá como base. Então, o 3 com relação ao 4, ele é o quê? O antecessor. E o 5 com relação ao 4 é o sucessor, aquele que vem depois. Tudo bem? Não é difícil o assunto, né? Facinho. Vamos continuar. Agora, o assunto que também nós já trabalhamos, que é a adição e subtração de números naturais. Vamos relembrar. Adição de números naturais. Lembre-se que na adição nós temos o primeiro e o segundo termo ou mais termos. Tá? Podem ter 3, 4, 5 números, 5 termos aí que nós chamamos de parcela. E o resultado, soma ou total. Agora, do primeiro exemplo que vocês conseguem observar aí em cima, 28 mais 93. O 8 mais 3, porque lembra? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Como 8 mais 3 é mais do que 10 unidades, né, dá 11, então eu fico com uma unidade embaixo da casa da unidade, lá no meu resultado, na minha soma, e eu vou subir o outro 1 do 11, que é uma dezena. Afinal, 11 são 10 unidades mais uma unidade, 11. Tudo bem? Então, eu vou subir o número 1 da dezena para a coluna das dezenas. Então, 9 mais 2, 11, mais 1, 12. Por isso que é 121. Tá certo? A mesma coisa é o exemplo de baixo, 239 mais 132. Lá na casa da unidade, o 9 mais o 2, eles dão 11. O 1 fica embaixo da unidade e o outro 1 sobe para a casa da dezena, porque ele será somado com os números da dezena. Então, 3 mais 3, 6, mais 1 do que tinha subido com a soma da unidade, né, o 9 mais 2, então dá 7. E 2 mais 1, na casa da centena, 3. Não esquecendo também que nós temos na adição algumas propriedades. Lembra a propriedade comutativa? Aquela que comutar significa trocar. Não importa a ordem da soma, o resultado será o mesmo. 2 mais 3 igual a 3 mais 2. Tudo bem? A segunda propriedade é a propriedade associativa, onde associar significa juntar. Então, 2 mais 3 mais 5 dá 10. Mas se eu fizer, por exemplo, como está aí, 2 mais, entre parênteses, 3 mais 5, é igual a, entre parênteses, 2 mais 3 mais 5, é a mesma coisa. Tanto é que 2 mais 3 mais 5, 8. Mais os 2 que estavam anteriormente, 10. Agora, do outro lado do igual, 2 mais 3,
5. Mais 5, 10. Ok? Quando nós temos o parênteses em uma conta, geralmente indica que é ela que nós teremos que resolver primeiro. Tá? E o terceiro exemplo é a propriedade do elemento neutro, que é o elemento sem valor, que é o zero. Então, 2 mais 0, 2. 3 mais 0, 3. 4 mais 0, 4. 1000 mais 0, não estou ouvindo. 1000. Isso mesmo. Por quê? Porque o zero ele não tem valor. Então, ele cai dentro dessa propriedade. A propriedade do elemento neutro. Ok? Vamos continuar. Agora o assunto é com relação à subtração. Assim como na adição nós tínhamos a parcela e a soma, o resultado, aqui na subtração eu tenho o minuendo, o subtraindo e como resultado o resto ou a diferença. Quando o minuendo é maior do que o subtraindo, sem problema nenhum, eu faço a subtração e o resto, a diferença, fica tranquilo. Agora, quando o minuendo é menor do que o subtraindo, eu tenho que pegar um número emprestado, o valor de 1, da casa ao lado. Se eu estou fazendo um cálculo na casa da dezena, então eu pego uma centena para a casa da dezena que será emprestada. Por exemplo, 353 menos 255. O 3 na casa da unidade do 353, ele é menor do que o 5 na casa da unidade do 255. Como ele é menor, não tem como eu fazer 3 menos 5. Então, lá do 5 na unidade da dezena do 353, eu tenho que pegar uma dezena emprestada. Então, de 3 se transforma em 13, por isso que está em verde. 13 menos 5, 8. O 5, como emprestou uma dezena para a unidade, ele acabou se transformando em 4, que é o número que está em vermelho. Agora fica 4 menos 5. Como ele é menor, ele vai lá na casa da centena, pega uma centena emprestada, e se transforma agora em 14. 14 menos 5, 9. E 2 menos 2, 0. Agora, como nós temos no exemplo de baixo 47 menos 13 e todo minuendo é maior do que o subtraindo, sem problema nenhum. 7 menos 3, 4. 4 menos 1, 3. Agora aqui um exemplo para vocês. Qual o antecessor de 12 mais 25? Vocês têm que tomar cuidado, porque cuidado com o que está sendo perguntado. Muitas pessoas fariam o quê? 12 mais 25 igual a 37, não é? E vai lá e já circula o 37, mas prestem atenção. O que está sendo perguntado é o antecessor de 12 mais 25. 12 mais 25, 2 mais 5, 7, 1 mais 2, 3, 37. O antecessor dele é o número que vem antes, então é o 36. Por isso que tem que tomar cuidado e ver o que está sendo perguntado. Tudo bem? E o nosso quarto e último tópico, resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Então, aqui nós temos dois exemplos. Um deles é uma casa de show que tem capacidade de 550 pessoas. Já foram vendidos 296 ingressos para o próximo espetáculo. Quantos ingressos ainda podem ser vendidos sem ultrapassar a capacidade máxima? Então, 550 menos 296, 254. A continha vocês já sabem como resolver. E nós agora conseguimos entender que é uma conta de menos, tá certo? Por quê? Porque a casa de show cabe no máximo 550 pessoas
e venderam 296. Então, ainda para chegar no 250, precisa ainda de 254 ingressos serem vendidos. Por isso que é uma continha de menos. E já o outro exercício, uma fábrica tem 1.265 funcionários que trabalham durante o dia e 975 que trabalham durante a noite. Então, quantos funcionários há na fábrica? Agora é o contrário. A fábrica tem 1.265 funcionários que trabalham só de dia. É uma condição. E 975 que trabalham só à noite. Por isso que é uma conta demais. Porque o que está perguntando? Quantos funcionários existem na fábrica? Está falando se é só de dia ou se é de noite? Não, é na fábrica toda. Então é uma conta demais. 1.265 mais 975, 2.240. Certo? Então é isso que vai cair no nosso conteúdo de matemática. Tá? Não é difícil. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouco de geografia, tá? Qual é o assunto que vai cair na prova de geografia? Vai cair. Aqui nós temos o quadro pintado em 1933 por Tarsila do Amaral. Esse quadro é chamado de Operários. Lembra lá no vídeo em geografia? Então, vocês vão lá assistir o vídeo para poder estudar para a prova. Aqui é só para mostrar o quanto que a população brasileira é miscigenada. Ela é misturada. Tudo bem? Então, só para não esquecer, tá lá o capítulo 2, Vivendo no Brasil. Nós vamos falar sobre a população brasileira, a origem do povo brasileiro. Tá? Como que nós poderíamos descrever como que é a população brasileira? Então, não se esqueçam de olhar lá no livro com relação ao censo, né? No censo de 2010 somos 190 milhões e provavelmente pelas estimativas, pelos cálculos, em 2020, né, seremos 212 milhões. E essa contagem é feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tudo bem? E também nós temos aí um texto sobre a Constituição. O que é a Constituição? Vamos lá no vídeo lá que vocês conseguem resolver, estudar para resolver os exercícios que cairão na prova. Não esquecendo também, né, da população no mundo, tá? Como ela está sendo dividida com relação, né, aos continentes. Qual o continente mais populoso? Qual o continente menos populoso? Tudo que vocês estão vendo aqui está sendo explicado bem direitinho lá no vídeo de geografia. Então é para ir lá, assistir o vídeo, que isso aqui é o que vai cair na prova. A distribuição nós chamamos de densidade demográfica. Quantos habitantes num pedaço de área, né? E nesse exemplo que nós temos aqui no mapa, onde que está concentrada a população no mundo? Tá? Em poucos lugares, só nos lugares vermelhos. Os que estão em amarelo é onde não tem população, ou é muito pouco. Lembrando também como que é feita a distribuição da população. Se nós formos dividir por idade, podemos dividir em 3 categorias: idosos, adultos e jovens. Eu coloquei essa imagem para vocês verem. Olha quanta gente que tem num lugar só.
tá? Essa imagem aí é lá na Coreia do Norte para ver uma imagem do ditador deles, chamado Kim Jong-un, ok? E para encerrar, uma imagem da população brasileira para nós encerrarmos. Uma população miscigenada, misturada, né? Com vários tons de pele, né? Nós chamamos de várias cores, várias raças, tá? Esse é o conteúdo de geografia. Não se esqueçam que todos os conteúdos que estão sendo passados nesse vídeo agora são os conteúdos que cairão na prova, mas este vídeo não substitui para vocês estudarem para a prova, que é só um resumo, uma revisão, tá? Vocês têm que ir lá assistir os vídeos que eu já publiquei para vocês na prova, que cairão na prova, tá? Agora vamos para a história. História. O que vai cair em história para nossa avaliação? Vai cair o capítulo 2, povos e religiões. Então, os diferentes povos, né, e as suas religiões, as suas culturas, o catolicismo, né, o cristianismo, as religiões afro-brasileiras, o espiritismo, né, eu tenho aí o judaísmo, o islamismo. Então, eu quero que vocês leem o livro de história, tá? Sobre as religiões politeístas, as religiões monoteístas, segundo alguns povos, né? Como que foi feita a criação no mundo, né? Os egípcios, por exemplo, com o que eles acreditavam com relação à criação do mundo. Além disso, também, nós temos aí algumas tribos indígenas que também explicavam sobre o primeiro homem, né? É o povo Camaiurá, né? Que vive atualmente no Mato Grosso. Lá no vídeo de história vocês já estudaram e vocês já sabem sobre isso. Tudo bem? Então, esse é o assunto que vai cair no nosso conteúdo de história. Além de ter falado lá atrás das religiões politeístas, que tem mais de um Deus, nós temos as religiões que são monoteístas. Então eu quero que vocês leiam, que vocês estudem este assunto, porque é o assunto que vai cair na prova. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, entra no grupo do WhatsApp, tá certo? Então esse é o conteúdo de história, tá? Agora vamos para o conteúdo de ciências. Voltamos aqui agora e vamos falar de ciências. O que vai cair na prova de ciências? Na prova de ciências vai cair sobre o corpo humano, o corpo dinâmico, sobre os batimentos do coração, os batimentos cardíacos, sobre a pulsação. Então lembra que todo o conteúdo que cairá na prova é tudo aquilo que vocês têm no livro, tá? O livro de vocês, mais os vídeos que eu passei que é explicando o assunto do livro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entra no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Explicado? Tranquilo? Então, ótimo, maravilha. Então, vamos continuar explicando o assunto de ciências que pode cair na prova, que vai cair na prova. Não se esquecer com relação às atividades físicas que vocês fazem, aquele exemplo da atividade física de ter medida a pulsação, os batimentos cardíacos.
a conversa com o professor de educação física que está no livro, né? Por que é importante praticar atividades físicas? Que tipo de atividades físicas as crianças podem praticar? Que cuidados devemos ter ao começar a fazer uma atividade física? Durante a atividade física, qual o valor normal da frequência de batimentos cardíacos? E qual o segredo para praticar uma atividade física com regularidade? Todas estas são perguntas que foram feitas para o professor de educação física e ele respondeu e que vocês precisam saber porque pode cair na prova, tá? Vamos lá, vamos continuar. Lembra que vocês fizeram a atividade, né? E colocaram aí o número de batimentos cardíacos, o movimento respiratório, como que foi feito, andando, sentado ou lendo, logo após uma corrida ou deitado antes de dormir, né? O que acontece com relação aos números do batimento cardíaco e os movimentos respiratórios nestas atividades? Para vocês relembrarem, vocês olham lá no livro ou no caderno onde vocês anotaram, ou então faça de novo, para vocês perceberem se tem alguma diferença. E se tem, por que tem essa diferença? Não esquecendo também do assunto de energia, né? O que é a energia, né? É a capacidade aí de realizar trabalho, realizar movimento. Não é só a energia elétrica, tá? A energia elétrica é uma forma de energia. Nós temos energia potencial, energia mecânica, todos vários tipos de energia. E elas podem ser medidas, e uma das unidades que são utilizadas são as calorias. Por isso foi também falado com relação a uma alimentação equilibrada, porque os alimentos servem de combustível para o funcionamento do corpo. Tá? E aí é só para vocês observarem, teve uma das atividades na página 59, né, que era para colocar aí, né, quais na ordem, né, qual que gasta menos até qual que gasta mais energia. Então revise esses exercícios no caderno, revisem todos os textos de todas as disciplinas, tá? Que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o conteúdo. E qualquer coisa, entre em contato com. Uma outra coisa interessante para lembrar, aquele texto daquele nadador, o Michael Phelps, o que ele comia no café da manhã? Por que ele comia tudo aquilo no café da manhã? Por conta da grande quantidade de energia que ele gasta durante as suas atividades no seu dia a dia, as atividades diárias. Tá? Então não se esqueça de ler esse texto também. Então, no capítulo 4 de ciências, vocês não esquecerem, né, o que vai cair. A prática de atividade que contribui para a saúde, com relação aos movimentos, dos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, as diferentes atividades que as pessoas vão fazendo no dia a dia, né? Depende da quantidade de diferentes tipos de calorias que eles precisam absorver. Por exemplo, uma pessoa que fica sentada lendo gasta menos energia do que um atleta, né? Que a energia pode ser medida em calorias e os alimentos como fonte de energia para o corpo humano. Não esquecer também este mapa mental, né, do corpo humano, estar em atividade física, em relação aos movimentos respiratórios, batimentos cardíacos
E atividade física requer gasto de energia, né, que pode ser medido em calorias e pode ser obtido através dos alimentos. E a atividade física contribui para a saúde. Exemplos de atividade física: os esportes, natação, caminhada, dança, karatê, uma corrida. E para finalizar a nossa revisão, não se esqueçam, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel. Se precisar sair, só se for em último caso, tá? E o mais importante, este vídeo não substitui o vídeo para vocês estudarem para a prova. São apenas conselhos, algumas ideias que são passadas para vocês saberem o que estudar para a prova. O que vocês vão estudar? Dentro de cada matéria, o vídeo sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo. Então, todos os vídeos que já foram publicados no nosso canal, no meu canal, para vocês assistirem para poder estudar para a prova. E outra coisa muito importante, entre em contato com o professor, comigo, no WhatsApp ou no WhatsApp do grupo da escola ou no meu WhatsApp particular, se precisar tirar alguma dúvida. Não leve dúvidas, não fique com dúvidas em casa, tá bom? Então, muito obrigado e nós nos vemos em breve, tá bom? Um abraço virtual. Tchau!